eu não gosto de fundos imobiliários não é segredo para ninguém, né? Eu acho um investimento, de certa forma, meio ilusório. Vejo muitos novatos indo direto com toda a sede ao pote aos FIIs, principalmente por conta do forte apelo emocional que o tal do dividendo mensal isento de imposto tem. Mas ao mesmo tempo eu vejo também muita gente entrando em furadas com fundos ruins, notadamente ruins, mal administrados, com pouca transparência, principalmente aquela turma dos caçadores de yield, que vai lá naqueles sites que listam um monte de fundos, lista pelo que tá pagando mais e compra eles achando que são as melhores opções. Mas essa aí é a turma que não sabe fazer conta e não entende direito a dinâmica do dividendo que é pago. Além disso, tem também a questão da baixa transparência em muitas gestoras e de interesses desalinhados, altas taxas de distribuição e todo aquele negócio que eu já falei nesses vídeos que eu vou deixar aqui para você assistir. Por isso, via de regra, eu prefiro deixar o dinheiro que eu investiria em fundos imobiliários em títulos do Tesouro IPCA+. Só que na conversa que eu tive com um dos meus mentorados, ele me sugeriu usar a mesma estratégia das trocas de ações no mercado de fundos imobiliários. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, fiquei pensando nesse negócio. Dei uma postergada, né? Afinal de contas a gente é procrastinador nato, mas resolvi de fato, enfim, colocar esse negócio em prática e aproveitei para dividir isso aqui com você. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que esse negócio vai funcionar, um desafio que eu tô criando para mim mesmo e para você acompanhar e ver se de fato faz sentido ou não você continuar investindo nos fundos imobiliários, se você já é um investidor ou se você vai começar a sua carteira, se faz sentido de verdade, se tem um potencial de retorno maior do que a renda fixa, você botar o seu dinheiro nos tão queridos, tão famosos FIIs. Então basicamente eu vou pegar a estratégia de troca de ações, que tem vários vídeos aqui no canal se você quiser assistir para entender do que eu tô falando, tem até o link da nossa comunidade aqui na descrição e no primeiro comentário para ter um vídeo mais explicativo te mostrando que estratégia é essa. Eu vou pegar isso que eu já faço com as ações há alguns anos, já dá muito resultado, tem mais de 160 pessoas também tendo resultado lá na comunidade, então eu vou pegar tudo isso, todo esse material, todo esse conhecimento, essas ferramentas e vou trazer adaptando para o mercado de fundos imobiliários. A ideia aqui é juntar algo que já funciona em um mercado muito parecido, com o fato de que muita gente gosta de fundos imobiliários. Eu acredito que esse conteúdo vai agregar bastante valor para elas, para entender ali possivelmente uma nova estratégia para complementar, para turbinar a renda que você já tem da sua carteira de FIIs. E para mim vai ser um desafio pessoal para ver se eu consigo bater a minha renda fixa favorita, o Tesouro IPCA+, com uma carteira de um dos meus ativos menos favoritos, que são os fundos imobiliários. E aí para você entender então como que vai funcionar esse negócio, essa carteira de fundos imobiliários, como que eu vou montar ela. Dentro desse meu preconceito contra essa classe dos fundos imobiliários, para mim o pior são os fundos de papel, porque as gestoras vão enfiar um monte de dívida ruim lá, de umas empresas totalmente nada a ver, claramente não tem capacidade de pagar, bota tudo isso ali num bolo de um fundo imobiliário que fica bonitinho, vende para pessoa física e o pequeno investidor é quem paga a conta. Então a princípio eu pensei em deixar essa classe de fora, nesse segmento dos FIIs de fora da carteira, mas como pela análise que eu fiz, eu já vou te mostrar aqui qual foi essa análise, eu vi que tem muitos fundos de papel com muitos cotistas que muita gente está investindo, eu falei não, vamos colocar isso daqui também, porque como a galera investe, eu acho que vai dar uma imagem mais real para essa carteira e até mesmo vou poder mostrar para as pessoas se esse negócio de fato é ruim, como eu tenho já essa ideia formada na minha cabeça, ou se de fato dá para ganhar um dinheiro ali, como muita gente acaba falando aí pela internet, até ensinando a fazer. E como abertamente aqui eu não sou nenhum especialista em fundos imobiliários, não quero te vender essa ideia, não gosto dessa classe de ativo, para montar essa carteira eu vou optar pelo caminho mais seguro, vou pela diversificação e vou ter duas regrinhas básicas, fundos grandes e gestoras grandes, porque aqui eu já consigo filtrar um monte dos problemas que tem nesse meio dos fundos imobiliários. Mas como eu sou um cara mais objetivo, eu sou um cara dos números, eu vou tentar deixar tudo o mais numérico, mais quantificável possível. Então, o que vai ser um fundo grande aqui para mim? Pelo menos 1 bilhão de patrimônio líquido, pelo menos 1 milhão de média de liquidez diária,
pelo menos 5 anos de existência. Essas 3 coisas vão ser o nosso filtro quantitativo para a gente tirar os fundos pequenos, e coloca aqui também um filtro de dividend yield de pelo menos 6% ao ano. Menos do que isso, provavelmente o fundo vai estar com algum problema. Essa já é uma das maneiras de filtrar um monte de mico e de tranqueira que tem nesse mercado. Outra coisa, aí entrando um pouco mais no lado qualitativo, vou filtrar também, tirar fora da minha lista, pelo princípio da diversificação, os fundos que são monoativos. E aí do lado das gestoras grandes, vou ter basicamente 2 filtros, e aí eu vou colocar aqui em jogo um pouco da minha experiência nesses 10 anos investindo e 8 anos trabalhando no mercado, que são as gestoras que são notadamente grandes, mas esse grandes eu não tenho muito um parâmetro de tamanho, mas que são conhecidas e que são as que mais sofreriam caso algum fundo dê problema, principalmente por risco de imagem, tá bom? E aí como que vai funcionar na prática? O que eu fiz aqui para chegar numa lista de ativos investíveis? Que é basicamente, estou trazendo aqui para os fundos imobiliários a minha estratégia, né, o meu método de análise que eu uso para investir em ações, que é o meu filtro de empresas lucrativas. Então aqui, basicamente o que eu vou fazer? Eu vim no site do Status Invest e fiz o nosso filtro, né? 1 bilhão de patrimônio, acho que eu fiz certo, acho que tá os zeros certos. 1 milhão de liquidez diária e aqui dividend yield de pelo menos 6%. Eu dou um buscar, acho que eu coloquei um zero a mais. Patrimônio 1 bilhão, isso aí. Vamos ver. Todos tem bastante fundo, dividendo tá certo, liquidez diária tá certo, patrimônio, deixa eu ver se filtrou certinho. Aí o que eu fiz? Eu baixei essa lista, porque aqui não vem o segmento, e fui abrindo um por um, vendo a carteira desses fundos para entender em qual classe eu poderia encaixar eles. Aí eu cheguei nessa lista aqui, então eu tenho fundos do segmento do agro, de fundos, lajes corporativas, logística, papel, renda urbana, que é uma classificação que eu nem sabia que existia, e shoppings. E aí, se você não concorda com alguma dessas classificações, o parâmetro que eu usei foi mais ou menos 60% a 70% da carteira do fundo está investido no quê? Porque aqui tem muita coisa misturada, né? Vários fundos que investem em outros fundos, e aí compra CRI também, e ainda tem imóvel. O pessoal tá parece que tá uma nova moda aí de hedge fund de fundos imobiliários. Então eu tentei deixar aí uma categoria que funciona para mim. Peguei todas aquelas métricas que já vem lá do Status Invest, e desses caras aqui eu falei, quais são os setores que mais tem? Lajes corporativas, logística, papel, renda urbana e shopping. Fundos de fundo só tem 2 e agro só tem 1, então esses eu descartei. Assim a gente ficou com 5 segmentos, e nesses segmentos eu vou colocar 2 fundos de cada um. Essa vai ser a nossa carteira. A diferença principal aqui do que eu vou fazer, porque você já deve ter visto por aí, do que outras pessoas ensinam por aí, é como que eu vou escolher esses 2 fundos de cada um dos segmentos dessa lista aqui. Eu não vou pegar nenhuma métrica de PVP, de dividendo yield, de dividendo, de nada disso que você está acostumado. Eu vou aqui, de fato, colocar o meu tempero, né, o meu hackzinho, que é a estratégia de trocas de ações. Vou pegar o mesmo racional aqui para os fundos imobiliários. Então, como que funciona isso? Eu pego aqui o meu gráfico de trocas e fui comparando cada fundo aqui 2 a 2 com os fundos da sua categoria. Por exemplo, lajes corporativas, eu vou pegar o HGRE e o KNRI e vou comparar um com o outro. Então o que eu faço? HGRE, KNRI, um comparado com o outro, e aí eu vejo qual dos dois está mais barato em relação ao outro. Então nesse caso aqui, como que funciona esse gráfico? Sendo muito simplista, essa linha verde seria a metade do meu gráfico. Se o gráfico está abaixo da linha verde, quer dizer que o primeiro fundo aqui, né, o HGRE, está mais barato. Se ele está acima, quer dizer que o KNRI está mais barato. Simplifiquei bastante aqui a estratégia de trocas de ativos para você. Nesse caso, o HGRE seria o mais vantajoso. Beleza, entre esses dois. E vou para o próximo da lista, HGRE, agora eu vou com Core 11. Então venho aqui, troco do KNRI para o Core 11. Dentre esses dois, agora é o Core 11 quem está mais barato, né? Porque o gráfico está acima da linha verde. E aí, beleza. Core 11 já está mais barato que esses dois. Então selecionei ele. E aí comparei agora o Core 11 com o PVBI 11. Vamos ver desses dois qual está mais barato. É o PVBI. Então a gente tem que o PVBI é o mais barato dos 4, o Core é o segundo, e aí depois a gente tem os outros dois aqui, tanto faz a ordem, né? Só me importa os 2 mais baratos de cada segmento. E aí eu fui fazendo essa mesma comparação para o segmento de logística 2 a 2,
para o segmento de papel, 2A2, renda urbana e shopping. Aí eu cheguei então nessa lista que são os fundos em amarelo, esses 10 fundos, 2 de cada segmento, aqui para nossa carteira inicial. E aí aqui então eu fiz essa tabelinha para ficar mais fácil de enxergar como que vai ser essa divisão inicial da carteira. A princípio eu queria colocar R$1.000 na carteira e R$1.000 no Tesouro IPCA+, para comparar qual dos dois vai performar melhor. Porém, como esse HGBS aqui tem um preço que é praticamente o dobro dos demais, ia ficar meio desbalanceado. Então eu dobrei o aporte inicial, né? Coloquei aí uma média de R$2.000 para conseguir diversificar um pouco melhor. E aí ficou aí, ó, o fundo que tem menos percentual 7,88 e o que tem mais 11,70. Tá mais ou menos equilibrado, eu tentei deixar o mais igual possível. Essa é uma carteira que hoje tá com uma média de dividend yield de 13,47 e um PVP médio de 0,78. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é final de semana, então não dá para eu fazer essas compras agora, mas na segunda-feira, no próximo dia útil, eu vou pegar esses R$2.000, vou investir nessa carteira e vou pegar R$2.000 também e investir no Tesouro IPCA+, que é a minha renda fixa favorita. E aí, mês a mês, eu vou trazendo aqui para você como que tá sendo esse comparativo, né? Todo o dinheiro que eu vou receber de renda dos fundos imobiliários, eu vou reinvestindo na própria carteira, porque afinal de contas, senão ia ficar incompleto nessa rentabilidade dos FIIs. Então, para ser algo justo e porque para mim é o que faz sentido nesse modelo de investimento, e a gente vai mês a mês adicionando um aporte ali de R$500 em cada uma das duas carteiras, né? Na carteira renda fixa e na carteira fundos imobiliários. Aí eu aproveitei aqui para colocar um valor que na minha cabeça é acessível para a grande maioria das pessoas, né? Se hoje você ainda não consegue investir esses R$500 por mês, provavelmente você deve estar pelo menos próximo, ou você deveria buscar ficar pelo menos próximo disso, para que você consiga de fato acumular um patrimônio razoável aí ao longo dos anos. E lembrando aqui que na carteira de fundos imobiliários eu vou usando a estratégia de trocas de ativos ao longo dos meses e vou trazendo isso aqui em detalhes também, mostrando quais foram as trocas feitas e quanto de retorno extra que essas trocas estão conseguindo me gerar, que na prática isso vai vir como dinheiro, né, como um dividendo extra que eu vou usar para comprar ainda mais cotas e acelerar esse crescimento da minha carteira dos fundos imobiliários. Então, se você gostou da ideia, já deixa seu like nesse vídeo. Se você quer acompanhar os próximos episódios dessa saga para ver se de fato o meu preconceito estava correto, né, se a renda fixa que vai superar a carteira de fundos imobiliários, ou se essa carteira com esse temperinho a mais de gerar um dividendo extra através das trocas de ativos, vai ser capaz de bater a melhor renda fixa do mundo, que é a brasileira. E se você quiser entender melhor como é que funciona essa questão das trocas de ativos, essa estratégia de trocas de ações para acelerar o seu acúmulo de papéis, o seu acúmulo de patrimônio dentro da bolsa de valores, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você assistir.